A leishmaniose canina é uma doença causada pelo protozoário Leishmania infantum, que atinge vários países espalhados pelo mundo. A principal forma de transmissão ocorre pela picada do mosquito do gênero Phlebotomus, contaminado pelo protozoário. Essa contaminação dos vetores ocorre quando esses mosquitos sugam, junto ao sangue de animais já infectados, a forma amastigota do protozoário. Essas se transformam em promastigotas e se multiplicam no sistema digestivo dos vetores. Em relação ao problema de pesquisa do artigo, eles dizem que o remédio Fluralaner já havia sido testado como preventivo em cachorros, porém esses estudos anteriores utilizaram uma espécie diferente desse gênero de mosquitos e estas eram pouco competentes na disseminação da doença e ainda respondiam menos ao medicamento. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito inseticida de Fluralaner e sua duração em cachorros que foram expostos ao medicamento contra mosquitos P. perniciosos. Em relação aos animais, foram utilizados 14 beagles machos com aproximadamente 6 meses de idade. Estes foram sedados usando Domitor e suas cabeças foram expostas por 1 hora a 40 mosquitos P. perniciosos fêmeas e 5 machos, para apenas estimular o comportamento de picada. 2 cachorros com o menor número de mosquitos que picaram foram excluídos do estudo, enquanto os outros 12 foram separados em 2 grupos. O grupo 1, sem tratamento, e o grupo 2, que tinha o tratamento de Fluralaner. No dia 0 de experimento, os cachorros do grupo 2 receberam doses de 25 a 48 mg por quilo e foram acompanhados clinicamente durante a primeira, a segunda e a sexta hora depois da administração do medicamento. Tanto o grupo 1 quanto o 2 foram expostos aos mosquitos, entre 40 a 60 fêmeas e 5 a 10 machos, no dia 1, no dia 28 e no dia 84 do estudo. Para determinar a eficácia do medicamento, os pesquisadores utilizaram a mortalidade dos mosquitos depois deles se alimentarem do sangue dos cachorros. Isso foi separado entre o grupo 1 e o grupo 2, que, como foi mostrado antes, o grupo 1 foi o grupo controle, então ele não tinha aplicação do remédio, e o grupo 2 tinha aplicação. Então, a partir da comparação entre os dois resultados, eles chegaram à conclusão que se o remédio seria eficaz. Resultados pós-alimentação. No dia 1, o grupo 1 teve 64/169 alimentadas. Após 24 horas, 11% estavam mortas. Já o grupo 2 teve 78/159 alimentadas, com todas mortas após 24 horas. No dia 28, o grupo 1 teve 146/310 alimentadas e após 24 horas, apenas 3% estavam mortas. Já no grupo 2, haviam 199/341 alimentadas e após 24 horas, todas estavam mortas novamente. No dia 84, o grupo 1 constavam com 206/339 alimentadas e o grupo 2 com 240/326 alimentadas. A taxa de sobrevivência dos mosquitos alimentados do grupo 2 começou a diminuir depois de 24 horas, o que foi significativamente mais baixa do que a taxa de sobrevivência de 48 horas depois dos mosquitos que alimentaram-se do grupo 1. Calculou-se, então, uma taxa de mortalidade de 50% depois de 96 horas no grupo 2. A ingestão de sangue foi a única variável associada a 100% das mortes dos mosquitos que ingeriram o sangue dos cachorros. Bom, em conclusão, o estudo conseguiu determinar que sim, o Bravecto pode ser usado para controlar o número de vetores que estão contaminados com a doença. Isso porque quando eles se alimentam do sangue do cachorro, os vetores acabam morrendo logo depois. Também foi observado que o uso combinado do Bravecto, o Fluralaner, e os piretroides não tem nenhuma contraindicação e pode até trazer mais benefícios para a saúde do animal, principalmente para os que vivem em área de ocorrência da leishmaniose canina. Nós colocamos essa imagem também de um outro artigo, para ilustrar como são as etapas do estudo clínico controlado randomizado. Primeiro você escolhe os participantes de uma população, eles precisam ser de uma amostra, precisam ser bem diversos, dentro da população que você quer estudar, para ter uma amostra que possa ser significativa para essa população. Depois, a separação em grupos tem que ser randomizada, ou seja, tem que ser completamente aleatória,
Não pode ter escolha nem nada do tipo, e tem que ter a diferenciação entre dois grupos, né? No mínimo dois, na verdade, né? Que é o grupo experimental, que vai ter a intervenção, no caso do estudo que nós trouxemos, que seria a aplicação da droga, e um outro grupo controle, que pode ter a aplicação de um placebo ou então não ter aplicação de droga nenhuma. E depois é analisado os resultados dos dois grupos e comparado, né? A utilização de um fármaco que já existe para uma outra finalidade é até que bastante comum. Na pandemia a gente viu isso acontecendo com a cloroquina e a ivermectina, né? Vários médicos tentaram utilizar, só que o grande problema é que não tinha estudos de eficácia e nem de segurança da droga. Então, o que acontecia? O pessoal administrava a droga, esperava o efeito e via o que acontecia. Muitos dos estudos que foram feitos para determinar se funcionava mesmo o tratamento com essas duas drogas tinham sérios problemas metodológicos justamente nessa parte, né, do estudo controlado randomizado, porque não havia um grupo controle, também não havia uma randomização dos pacientes. Então, às vezes, você pegava pessoas na mesma condição, aplicava a droga e via um efeito. E falava, não, isso serve para todo mundo. Só que, na verdade, não servia. Porque não era uma amostra que, como eu posso dizer, ela representava realmente a população que você está estudando, né? Bom, em conclusão, o estudo clínico controlado randomizado é uma ferramenta bastante importante e ela deve ser utilizada em todos os estudos que utilizam aplicação de droga ou então realocação de drogas ou até mesmo tipo, utilização de uma droga nova, né? Porque ele sim vai ter o rigor necessário para determinar se a droga é segura, se ela é eficaz e também se a população que você está querendo aplicar é a ideal, né, para a utilização dessa droga.